Olá! A língua portuguesa é cheia de conexões secretas, sabe? Regras que a gente nem percebe, mas que dão todo o sentido e a beleza ao que a gente fala. Hoje a gente vai desvendar uma dessas regras, mas vamos começar de um jeito diferente. Não com um livro de gramática, mas com uma obra de arte. Dá uma olhada nisso. É um trechinho de A Pedra, do grande Manuel de Barros. Escuta só. Eu tenho gosto de jazer no chão. Só privo com lagarto e borboletas. Certas conchas se abrigam em mim. De meus interstícios crescem musgos. Nossa, que paz, né? Uma visão de mundo totalmente diferente. E aí, a primeira coisa que a gente se pergunta, lendo isso, é: de quem é essa voz? Quem está contando essa história pra gente? Pois é, a resposta é essa. Por mais incrível que pareça, é uma pedra. Em poesia, a gente chama isso de eu lírico, que é a voz que fala ali no poema. E o legal é que o poeta pode dar voz para qualquer coisa, até para um objeto que para nós não fala nada. E é justamente aí que a nossa investigação de hoje começa. Vamos usar essa voz de uma pedra para descobrir um detalhe da nossa gramática que é fascinante. Então vamos lá, vamos investigar a conexão secreta que está por trás dessas palavras. Porque tem um pequeno quebra-cabeça escondido num desses versos, um detalhezinho que muda completamente o jogo. Ótimo. O verso que vai ser a nossa peça-chave é este aqui. Eu tenho gosto de jazer no chão. Parece simples, né? Mas é aí que está o segredo. E aqui está o pulo do gato. Essa parte final, de jazer no chão, ela tá ligada a quê? Ela completa o sentido do verbo tenho, tipo o ato de possuir alguma coisa, ou ela completa o sentido do substantivo gosto, o prazer, a sensação? Pensa aí. E a resposta certa é gosto. A expressão de jazer no chão não está falando de algo que a pedra tem, mas sim do tipo de gosto que ela sente. É um gosto bem específico, o gosto de jazer no chão. É uma diferença sutil, mas que tem um impacto gigante no sentido. Ok, mas e daí? Por que essa pequena diferença é tão importante assim? O que essa conexão revela sobre como a nossa língua se organiza? É agora que o mistério começa a ser resolvido. Essa conexão nos leva direto para um conceito chamado regência. É a regência que explica essas relações meio escondidas entre as palavras, como se houvesse uma hierarquia entre elas. Então, o que é essa tal de regência? Pensa assim, é uma relação de dependência. Existe uma palavra que é tipo a chefe, e para ela fazer sentido completo, ela exige uma outra palavra, uma seguidora. Uma depende da outra para a frase funcionar. Na gramática, essa palavra chefe, a que manda, a que pede um complemento, tem um nome técnico, termo regente. É ela que rege, que dá as ordens na frase. E esse diagrama aqui mostra essa relação de um jeito bem claro. A gente vê o termo regente, que está ali precisando de algo mais, e o termo que vem logo depois para completar a ideia dele. E a palavra seguidora, aquela que obedece e completa o sentido da chefe, é o termo regido. Ela é regida, ou seja, governada pelo termo regente. Agora, voltando para o nosso poema, a palavra gosto é o termo regente. Ela está pedindo um complemento. E de jazer no chão é o termo regido, que atende ao chamado e completa o sentido. Agora a conexão ficou bem mais clara, não ficou? Agora que a gente já pegou a ideia geral de regência, vamos focar no nosso caso específico. O que acontece quando essa palavra chefe é um nome? É aí que entra a regência nominal. Ela acontece quando o termo regente, ou seja, a palavra que exige o complemento, não é um verbo. Ela é o que a gente chama de nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, para ficar bem claro, na regência nominal, quem manda na relação pode ser um substantivo, como a palavra gosto, um adjetivo, como satisfeito, ou um advérbio, como longe. E agora vem a parte mais importante. Tem uma regra de ouro, uma dica matadora que funciona para absolutamente todas as conexões de regência nominal. E a regra é essa: a ligação entre o termo regente, que é um nome, e o termo regido, que é o complemento, é sempre feita através de uma preposição. Pode ser de, com, a, para. A preposição é a ponte obrigatória que liga os dois. E para a gente dominar essa conexão de vez, vamos ver essa regra de ouro da preposição funcionando na prática com outros exemplos. Olha só como essa tabela deixa tudo organizadinho. Pega o substantivo afeição. Ele pede a preposição a.
A gente sente afeição a esse poeta. Agora um adjetivo, ansiosa. Ele pede para, ansiosa para ler seu próximo poema. Outro adjetivo, satisfeito, que rege a preposição com, satisfeito com sua existência. E até um advérbio, anteriormente, que pede a, anteriormente ao outro. Em todos os casos, está lá a preposição fazendo a ponte. No fim das contas, o ponto principal é este. Entender de regência nominal não é só para decorar regras de gramática. É sobre conseguir se comunicar de um jeito mais claro, mais elegante e muito mais preciso. É como entender a arquitetura invisível do que a gente fala. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a regência nominal é uma dessas regras meio escondidas, quantas outras estruturas invisíveis será que estão aí moldando o nosso jeito de falar e escrever todo santo dia sem que a gente nem se dê conta? A nossa língua é cheia desses segredos prontos para serem descobertos.